Olá! No nosso último encontro, nós conversamos sobre o pensamento, sobre o quanto é importante nós sanearmos os estímulos que vão gerando ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, o nosso pensamento. Nós pudemos conversar um pouco com vocês sobre a responsabilidade que nós temos em relação à nossa saúde física, psíquica, e em relação, em muitas situações, à saúde física e psíquica das pessoas que convivem com a gente. Então, só relembrando um pouco, né? Vamos buscar sempre estímulos positivos, saudáveis, que nos tragam esperança, que nos tragam otimismo, porque são desses estímulos que os nossos pensamentos vão se estruturando lenta e gradativamente. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco com vocês sobre como alterar o fluxo dos nossos pensamentos. Por quê? Lembra que a gente conversou um pouco sobre essas questões há uns vídeos anteriores, sobre as questões dos automatismos? Então, muitas vezes a gente pensa determinada coisa e a gente não consegue de uma forma racional entender qual foi o estímulo que deflagrou aquele tipo de pensamento, sentimento, e muitas vezes a gente vai para a ação sem se dar conta disso. O que acontece? Acontece que a nível neural, todas as situações que a gente vai vivendo com constância, com força afetiva acentuada, vão estabelecendo o que nós chamamos de rastros neurais automatizados. Então, assim, o que eu estou conversando agora aqui com vocês está ativando um rastro neural, que tem um começo, meio e fim. Eu tive um estímulo, que foi estar aqui com vocês, né? Que foi ter idealizado tudo que eu iria conversar com vocês hoje. Eu tive pensamentos em relação a isso, e isso está seguindo todo um rastro até chegar ao fim, que é quando eu concluo o pensamento e expresso isso para vocês. Isso, como se fosse assim, eu vou usar esse termo, né? Como se acendeu dentro da minha casa mental, dentro do meu cérebro, acendeu um rastro neural, ok? Bom, tudo que acontece com a gente vai ativando rastros neurais. São milhares, milhões e milhões e milhões de rastros neurais sendo ativados elétrica e quimicamente de uma forma constante, ininterrupta no nosso cérebro. O que acontece é que, dependendo de algumas situações, esses rastros é como se eles fossem vincando. Imagina assim, um campo de futebol, onde você passa pelo mesmo caminho uma vez, duas, três, 10, vai matando a graminha ali naquele local e vai criando um caminho. E aí, quase sempre, quando alguém chega do lado de cá para atravessar aquele campo, é automático. A pessoa já vai seguindo aquele rastro. Não é mais ou menos assim? Bom, pega esse modelo e traz para a nossa casa mental. Pega esse modelo e traz para a nossa fisiologia cerebral. O que acontece? Conforme eu vou repetindo constantemente uma mesma situação, uma mesma vivência, ela cava com mais força, vamos dizer assim, um rastro neural. O que mais? Dependendo das vivências, dependendo dos sentimentos atrelados às vivências também. Então, eu posso, por exemplo, ter vivido uma situação com muita força emocional, ou negativa ou positiva, quando aquela situação se atrela uma emoção, um sentimento muito forte, tá? Isso contribui para aquele rastro, vamos dizer assim, cavar mais a nível da minha neurologia, tá? Então, a repetição das situações, o afeto ou o sentimento atrelado ao que foi vivido. Situações que tenham sido vividas, né, como traumáticas, excessivamente traumáticas, na atual existência ou em existências anteriores. E, mais um elemento, as coisas que eu observo constantemente e vou introjetando como modelos. Então, eu tenho uma série de coisas que podem deflagrar dentro de mim um rastro neural de uma forma automática, sem que eu me dê conta disso, sem que eu me dê conta
de que isso esteja acontecendo. Então, vamos imaginar assim, vamos imaginar que eu tenha vivido uma situação extremamente pesada em relação a uma sensação de humilhação, tá? Aquilo ficou muito vincado a nível neural, a nível fisiológico, vamos dizer assim, e gravado no meu perispírito, no meu campo perispiritual. Vamos dizer que essa vivência tenha sido numa existência anterior, tá? Quando eu reencarno, o meu campo, o meu perispírito vai moldar, né, o meu novo corpo. Então é como se eu já nascesse, se eu não resolvi isso na existência anterior, é como se eu nascesse nessa existência com aquela coisa já gravada, já vincada, já automatizada. Aí eu começo a viver essa existência, né, as experiências dessa existência, e aí outras coisas vão se somando e também vão ganhando o peso de um vínculo mais forte, tá? De um automatismo em relação à minha circuitaria neural. Ok, então hoje eu tenho uma série de coisas que tem vamos dizer assim, essa característica dentro do meu funcionamento mental e neurológico. Eu tenho uma série de situações. Então, muitas vezes, gente, quando a situação é automatizada, eu posso nem perceber o estímulo. Às vezes, um estímulo que na minha consciência eu não atrelo ao sentimento que eu vou ter ou que eu vou sentir, tá? Mas aquele estímulo, lembra que eu sempre falo assim, que é um estímulo que deflagra um pensamento, um sentimento e uma ação? Mas aquele estímulo, vamos dizer assim, ativou algum rastro automático, eu imediatamente tenho um tipo de sentimento, às vezes, de humilhação, de sensibilidade dentro daquela fala, diante daquela fala de alguém, e tenho uma reação de me afastar, uma reação de, vamos dizer assim, não querer fazer troca com aquela pessoa. Foi uma reação automatizada, né? Que tem a ver com uma ativação de um rastro automático. Vocês acham que se lembram que a gente conversou sobre isso quando a gente falou do inconsciente, né? Que existe uma série de coisas automatizadas. E é isso. Bom, tá bom. E o que fazer? O que fazer com isso, né? Todo rastro automatizado, de um jeito ou de outro, quando ele é ativado, ele vai gerar um pensamento, um sentimento e ações, sem a percepção do nosso consciente. Então, o pulo do gato é eu cada vez mais ampliar a minha consciência diante das situações que eu vivo. Eu sempre preciso estar atento, vivi, ok, epa, peraí, que estímulo que deflagrou isso? Epa, peraí, com que situação isso tem sentido? Né? Eu preciso tentar trazer à minha consciência aquela situação que está sendo vivida. Eu preciso colocar a minha atenção, a minha concentração, a minha ciência naquele momento, tá? Para eu tentar ficar mais plena no aqui e no agora. Por quê? Grande parte das nossas dificuldades que geram os nossos automatismos, eles nos tiram do aqui e do agora. Eles nos remetem ou para o passado ou para o futuro. Então, por exemplo, né? Eu posso estar no aqui e no agora, mas determinada situação me ativar uma preocupação para o futuro. Ai, será que eu vou estar viva daqui tanto tempo? Nossa, como será que vai ficar meu filho? Nossa, como será? Eu vou dar um exemplo assim. Vamos imaginar que em uma outra existência eu tenha vivido uma situação de abandono, ou eu tenha desencarnado prematuramente e tenha vivenciado na espiritualidade já um sofrimento muito intenso dos meus filhos e não tenha tido a compreensão de elaborar tudo isso. Isso pode ter, vamos dizer assim, deflagrado em mim alguma vivência, a vivência forte que eu tive, né, deflagra em mim um automatismo, um rastro neural automatizado. Então, muitas vezes nessa existência, tá, eu vou ficar aprisionado ao se acontecer, tá? Então, ao invés de eu viver o presente, tá, eu tô vivendo uma perspectiva de futuro que não vai acontecer, ou se acontecer, quando acontecer eu vejo o que eu faço, eu lido com isso, né? Mas eu saio do aqui do agora e fico no presente, no futuro, né? Eu deixo de fazer coisas porque pode ser que eu não esteja aqui. Eu impeço os meus filhos de viverem em determinadas situações porque
pode acontecer. Então, eu não vivo aqui o agora. Não, peraí, no hoje. Como é que estão as coisas? É viável imaginar isso? Não, hoje as coisas estão tranquilas. Então, vamos viver o aqui e o agora. Ou, esses automatismos nos levam para o ontem, tá? E nos levam para o ontem de uma forma, às vezes inconsciente, automática mesmo, né? Deflagrando em mim situações anteriores e eu fico aprisionada a momentos da minha vida da infância, a momentos da minha vida da adolescência, por dificuldade de entender que aquele sentimento, aquela vivência pesada muitas vezes que me vem não tem nada a ver com aqui e com agora. Então, o que é muito importante para a gente tentar alterar o fluxo dos nossos pensamentos? Para que a gente consiga sair desses automatismos, porque entendam assim, automatismos que são positivos, são ganhos, são ganhos. Se eu já automatizei a minha capacidade de doação, isso é um ganho. Se eu já automatizei a minha capacidade de entrega à dor do outro, isso é um ganho. Quando eu me refiro à importância de alterar esses fluxos do pensamento, eu me refiro aos pensamentos que me aprisionam ou ao ontem ou amanhã. Os pensamentos que não me permitem viver o aqui e o agora, tá? Então, o que é muito importante quando eu entendo que eu preciso viver mais o aqui e o agora, para estar mais ciente dos meus pensamentos, das minhas ações e dos meus sentimentos? Primeira coisa que a gente pode fazer é fazer um esforço para ficar com a nossa fisiologia. Como assim, Alcione, ficar com a minha fisiologia, né? Presta um pouco mais de atenção em você. Quando o pensamento começar a devanear e você perceber que está indo para o futuro, que você não sabe se vai acontecer ou ele te remete a sentimentos, a sensações complicadas que você percebe que não tem a ver com aqui e com agora, né? Ou a reedição de algo do passado que você já viveu e que aquilo está refletindo, sendo reeditado. Respire fundo e fique com a sua fisiologia. Peraí, como é que está a minha respiração? Como é que está a temperatura do ambiente que eu estou? Se eu estou lavando a louça, né? Como é que é esse movimento? Qual é a sujeirinha que eu tenho que tirar e de que lugar do prato que eu tenho que tirar? Traga o seu foco, a sua atenção, a sua concentração, as vivências que seu corpo está te dando no aqui e no agora. E isso em todas as situações. Se é uma vivência afetiva, não fuja dela. Peraí, o que é isso? O que eu estou sentindo, né? Se é uma vivência no concreto, como eu disse, né? Peraí, qual que é o músculo que eu estou usando, né? Eu estou caminhando, eu estou me cansando, eu não estou? Como é que é meu passo? Como é que fica a minha respiração? O aqui e o agora. Porque cada vez que você se força conscientemente a ficar no aqui e no agora, você se desconecta desses automatismos. Quanto mais você fica com aqui e o agora, quanto mais você consegue se desconectar dos automatismos, mais eles perdem a força sobre você. Vamos pegar de novo o exemplo do campo de futebol? Se eu deixo de usar aquele rastro, o que vai acontecendo? Cria grama de novo, né? E eu consigo automatizar um outro canal, muitas vezes, né, mais saudável, tá? Então seria isso. Uma outra dica, então a primeira dica é: fica com você, presta atenção no que você faz, no que você sente e no que você pensa, no que você está vivendo no aqui e no agora. Isso precisa ser assim, você precisa ter uma atenção constante nisso. Uma outra coisa, presta atenção no outro. Você presta atenção no outro? Quando você está numa troca, você é um bom ouvinte, tá? Você consegue ouvir sem interromper, acolhendo o que as pessoas falam, né? Você fica com aqui o agora na relação com o outro quando você está vivendo, né? Essa relação, tá? Por que é muito importante tudo isso? Porque os automatismos, eles geram muitos aprisionamentos. E os aprisionamentos sempre trazem muitos prejuízos à nossa saúde física, psíquica, contamina as nossas trocas afetivas, altera o nosso potencial produtivo e, o mais sério em tudo isso, abre espaços para os processos obsessivos e auto-obsessivos. Então, reprograme tudo isso. Quando você ficar com aqui o agora e o seu pensamento for invadido, te remetendo para frente ou para trás, observa a repetição disso. Peraí, quantas vezes isso acontece? Qual que é o modelo que vai se repetindo? É sempre relacionado ao medo do abandono? É sempre relacionado a uma catástrofe? É sempre relacionado a uma sensação de infelicidade, a uma sensação de humilhação?
observe a repetição. Tenta dar um corpo para isso. Tenta trazer isso para aqui, para agora, tendo ciência do que está acontecendo, tá? À medida do possível, você observando, vamos dizer assim, que eu vou dar um exemplo, né? Que você sempre tem pensamentos muito catastróficos em relação à saúde dos teus filhos, tá? Percebeu que isso é uma tônica? Além do tentar ficar no aqui e o agora, se ajude tentando escrever e espalhar pela sua casa frases impositivas e positivas relacionadas àquilo. Os meus filhos estão bem, a saúde está tudo ok, foi feito o check-up, coisas que te façam na hora que aquele pensamento vem. Além de você ficar com aquilo agora, se você levantar a cabecinha para cá, tem uma frase que te faz formular um pensamento contrário àquele que você estava tendo. Então, vamos pensar com carinho nisso, né? Vamos pegar em nossa mão essa tarefa de alterar os automatismos mentais, mudando o fluxo do nosso pensamento. Ok? Então, até o nosso próximo encontro.